Olá, sejam bem-vindos, que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre, que tenhamos momentos agradáveis, de boas e saudáveis reflexões. Nossa exposição de hoje é destinada ao Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz, na cidade de Bertioga, São Paulo, e, como temos feito todos os meses, damos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras da codificação espírita, e estamos no capítulo 13, capítulo esse que tem por título Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Vamos conversar hoje sobre os itens 5 e 6 deste capítulo 13, que trata do óbolo da viúva. Certamente uma história conhecida pela maioria, mas vale a pena a gente refletir, até porque a cada vez que nos deparamos com o ensino de Jesus, com um item do Evangelho, nosso entendimento sobre esse mesmo item se modifica, se amplia. Estamos engatinhando na compreensão do Evangelho de Jesus. E sempre vale a pena revê-lo. Óbolo da viúva. Só para registrar, óbolo significa esmola, donativo, doação. E assim, gostaríamos de contextualizar aquela situação, dizendo que ao tempo de Jesus encarnado, é claro, eram muitas as caravanas que vinham das aldeias de toda a região para visitar o grande templo de Jerusalém. Naquela manhã ensolarada e quente, uma velha senhora de cabelos grisalhos, mãos trêmulas, que havia viajado muitas horas para ali estar, em vão tentava controlar a sua ansiedade. A velha senhora era acompanhada pela neta, uma bela jovem, modestamente vestida, e essa moça, com muito carinho, com gentileza, amparava e confortava a anciã. Com paciência, aguardavam no sol quente, aguardavam a hora que abririam a porta do templo e que a velha senhora pudesse ali depositar sua oferenda, que para ela era um ato muito importante. Ela esperara muito por aquele dia. A neta dizia que iria guardar todos os detalhes na memória, não é? Para depois contar às outras pessoas da aldeia, aquelas que não teriam participado desta caravana. E dizia para a avó que em breve estariam de volta ao lar, onde ela poderia descansar e se refazer da cansativa viagem. Um leve sorriso iluminou as cansadas faces, pois aquela senhora sonhara muito com aquele momento. As mãos frágeis buscaram em suas vestes as moedas de pequeno valor que colocaria no gasofilácio. Só para registrar, gasofilácio é aquela espécie de caixa, de cofre que tem nas igrejas, nos templos, e que ali se recolhiam as oferendas. Aquelas moedas que a velha senhora levava foram economizadas com dificuldade, pois ela havia ficado viúva com uma neta pequenininha para criar. Lembremos, isso numa sociedade voltada somente para os homens, em que as oportunidades para as mulheres conseguirem algum trabalho remunerado eram muito raras, difíceis. A vida das viúvas era muito difícil mesmo. A certa altura, a multidão se agitou, pois abririam as portas do templo. Aqueles mais novos, mais ágeis,
se adiantaram, foram logo correndo, né? E as duas, em função da idade daquela senhora, as duas acabaram ficando no final da fila sob o sol causticante. Um homem sereno, sereno nos gestos, no olhar, observava aquele movimento todo e viu quando as duas mulheres subiram a escada do templo. A velha senhora, como que revigorada, aprumou-se, ajeitou-se ali, não é? E aproximou-se do receptáculo das oferendas, onde cuidadosamente depositou ali as duas moedas. Aquele homem que observava atentamente o movimento era Jesus. E fez do gesto da pobre viúva mais uma das grandes lições do Evangelho que temos a honra de abordar. E assim temos no Evangelho de Marcos e de Lucas a seguinte situação, quando Jesus viu aquela cena, né? Marcos e Lucas descrevem assim: estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 moedas de pequeno valor. Chamando então seus discípulos que estavam ali em torno do mestre, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Não é o foco desse nosso estudo de hoje, estudo esse que vamos desenvolver um pouco mais a seguir, mas o que aconteceu depois com aquelas 2 mulheres, logo após o evento observado por Jesus? O fato é que em seguida ao donativo, elas se misturaram aos demais fiéis ali pelo templo e, após cumprirem os rituais religiosos, voltaram ao lugar onde estavam as carroças que as trouxeram, lá da caravana. O retorno no mesmo dia era impossível, o retorno à aldeia, pois os animais e as pessoas estavam cansados. Todas as outras pessoas da sua caravana foram para uma pequena hospedaria, exceto elas 2, pois não tinham como pagar. Acomodaram-se como foi possível em um dos carroções, tomaram um pouco de água, dividiram um pedaço de pão endurecido que haviam trazido. Agradeceram a Deus pelo alimento do corpo e do espírito, especialmente obtido naquele dia tão esperado. Com serenidade, como era possível, descansaram, pois na manhã seguinte retornariam ao lar e a vida seguiria sua rotina. No entanto, quis o destino que naquela noite o espírito da velha senhora, a viúva, do óbolo da viúva, se desprendesse do corpo físico, e retornasse à pátria espiritual. Ao acordar, a neta encontrou-a morta, porém com um leve sorriso iluminando seu rosto. O sepultamento do corpo se deu em seguida, ali em Jerusalém mesmo. O nome daquela moça, da neta, era Rebeca, e sua avózinha era tudo que ela tinha, era tudo para ela.
pois a avó a criara desde muito cedo, com muito amor, dedicação e sempre pelo caminho do bem. Naquele mesmo dia do enterro da avó, Rebeca foi envolvida por uma inusitada, triste, difícil circunstância que mudaria todo o rumo da sua vida. E de maneira impensável, uma verdadeira e grande expiação. Mas a história da Rebeca nós vamos abordar numa outra oportunidade que nos foi trazida por ninguém menos que Leon Tolstói, o grande escritor. Vamos então às nossas reflexões de hoje sobre o óbolo da viúva, lembrando que Jesus, então, ao observar aquela cena, disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Palavra difícil, né? Gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Essa fala de Jesus está no item 5 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no item 6, em seguida, Kardec faz comentários sobre esse ensino de Jesus. Traremos alguns trechos e também com as nossas reflexões, sempre à luz da doutrina espírita, é claro. Então Kardec diz assim: muita gente deplora, lamenta, não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem que é para lhe dar, para a riqueza, uma boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção. E em alguns, diz Kardec, pode até ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos. Ou seja, o Kardec fala assim, olha, tem muita gente que deseja muito adquirir fortuna, ficar rico, não é? Para poder ajudar o próximo. Será que é isso mesmo em todas as pessoas? É comum no dia a dia, por aí, né? A gente ouve pessoas dizendo assim: se eu ganhasse na loteria, eu faria isso ou aquilo. Usaria uma parte do dinheiro para praticar a caridade. Em verdade, provavelmente uma parte bem pequena, né? Kardec lembra que em muitos casos há uma segunda intenção nesse desejo. Intenção essa que seria a de satisfazer a si mesmo. Uma vez que a verdadeira caridade, registrem isso, esse é o objetivo da nossa fala de hoje. A verdadeira caridade é sacrificial, ou seja, a pessoa dá de si, renuncia a alguns prazeres e coisas em favor do próximo, antes de pensar em si. Essa é a verdadeira caridade. Vamos deixar claro, gente, que a gente não está aqui criticando aquelas pessoas que, mesmo que seja por vaidade ou pensando em si primeiro, etc., né? A gente não está criticando, pois eles ajudam o próximo, as que fazem isso, é claro. Toda ajuda é boa, óbvio, né? Mas é claro que não tem perante Deus o mesmo peso daquela caridade na sua essência. Aquele que dá de si mesmo, que se dedica ao próximo, que divide o necessário. Não aquele, por exemplo, aquele que divide as sobras das sobras, o supérfluo do supérfluo. Claro que ajuda, tem seu valor, mas não tem o mesmo peso de quem se sacrifica. E Kardec continua: o ponto sublimado da caridade está em dedicar-se com seu trabalho,
pelo emprego das suas forças, das suas mãos, da sua inteligência, dos seus talentos em prol dos verdadeiramente necessitados. Notem bem, para os verdadeiramente necessitados, porque tem muita gente que cuida só dos seus, né? Daqueles dos entes queridos, aqueles seus mais próximos, e acham que estão fazendo a caridade, né? São muitos, diz Kardec, os que vivem a sonhar em enriquecer fácil e rapidamente, através de loterias, de heranças inesperadas, etc. E ele continua assim: e o que dizer dos que esperam e pedem a Deus e aos espíritos para que os ajudem a obter essas fortunas de modo fácil? Tem gente que até ora para que receba uma fortuna, que ganhe na loteria, que os espíritos dão uma dica do número que vai dar na loteria, no jogo do bicho, etc, né? São coisas interessantes. A gente fica só observando, né? É comum a gente ver assim, atletas de futebol, por exemplo, ao término de uma partida que eventualmente vençam, né? Dizendo que graças a Deus venceram, que Deus os ajudou a vencer. Toda hora tem isso, né? Sabemos que eles nem sabem direito o que estão falando, não estão pensando nem no que estão dizendo, mas a gente tem que raciocinar o seguinte, né? Será que Deus torce para algum time? Será que ele gosta mais de alguns atletas do que de outros? Meus amigos, Deus, a espiritualidade superior, não se envolve nessas questões. Certamente, quem pensa assim, quem pede a Deus, aos espíritos essas coisas, não compreendem a sagrada missão dos bons espíritos, muito menos os desígnios de Deus. Estudem um pouco o espiritismo e assim compreenderão que jamais alguém iria ser favorecido nesse sentido pelo plano espiritual nessas situações de questões de dinheiro. A não ser que fosse uma provação. Pode acontecer. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia, de interesses pessoais, devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer o bem que desejariam. Aceitem. Se assim é porque assim deve ser. Lembremos, como vimos no estudo, como estamos vendo, né, que a esmola do pobre que divide o necessário é mais agradável a Deus do que a esmola do rico que dá sem se privar de nada. Então, se você quer efetivamente agradar a Deus, você não precisa ficar rico. É evidente que o peso daquele que se dedica, que se sacrifica um pouco, é maior do que a outro que só dá as sobras. E é justo que assim seja, não é mesmo? Kardec pergunta: será que só com dinheiro se pode secar as lágrimas? E aquele que não tem dinheiro deve ficar inativo? Será que é isso? E ele mesmo responde: todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Tenho certeza disso. Se no seu coração você deseja ser útil de fato ao próximo, de alguma maneira você encontrará um jeito de fazê-lo. É só atravessar a rua, é só olhar em volta de você mesmo. Nossa, tem tantas oportunidades. E no meio espírita, por exemplo, todas as casas, ou pelo menos a grande maioria, tem grupos que praticam a caridade junto ao próximo, seja a caridade material, a caridade moral, enfim, sempre há oportunidades de fazê-lo. Procure essas oportunidades e elas vão aparecer para você. André Luiz diz que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E se não for de um modo, será de outro, porque não há ninguém, registrem isso. Allan Kardec que está falando.
Não há ninguém que no gozo pleno de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não há ninguém que não possa. Afinal, não dispõem todos, na falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso? Não pode dar um pouquinho disso, uma partezinha disso, para o próximo? E ele conclui que esse tipo de dedicação também está, a dádiva do pobre, representada pelo óbolo da viúva. Essa passagem, óbolo da viúva, traz vários ensinamentos, com destaque para o emprego dos nossos recursos, dos nossos esforços, na prática da verdadeira caridade. Nesse ensino, Jesus faz uma analogia evidenciando a importância de nossas ações para a aquisição dos bens celestiais. Bens celestiais que são os que de fato importam. Vale lembrar que Jesus, nesse ensino, não censurou os ricos. Não censurou os ricos que doaram grandes quantias de dinheiro, pois, como dissemos, toda ajuda ao próximo é importante, é útil. Porém, destacou que aquela senhora proporcionalmente doou muito mais que os outros, pois sacrificou seus modestos recursos, praticando a verdadeira caridade. Todos conhecemos aquela frase que ficou famosa: gentileza gera gentileza. E a gente pode afirmar com segurança de que bondade gera bondade. Amigos, aquele que pratica o bem, a caridade, recebe o bem. Além de tudo, ao praticar o bem, a pessoa é naturalmente envolvida por uma aura, um sentimento de bem-estar, de prazer, que gera alegria e boa saúde, saúde física inclusive. O nobre espírito Emmanuel diz assim: ampara o bem dos outros na garantia do teu próprio bem. Vou repetir: ampara o bem dos outros na garantia do teu próprio bem. A gente vai caminhando para o encerramento, mas eu quero, desculpe a ousadia, mas quero trazer para vocês aqui, não tenho experiência na declamação de poemas, não é? Mas eu quero trazer para vocês aqui um poema chamado Entre Nós, trazido pelo espírito Casimiro Cunha, pelas mãos abençoadas do nosso Chico Xavier. E Casimiro diz assim, entre nós: coração que não se abre à sementeira do amor, não guarda com segurança a luz do Consolador. Muita leitura sem obras, de ensino e consolação, traz a flor parasitária. Leitura sem obras, de ensino e consolação, traz a flor parasitária da inútil conversação. Desalento choramingas, em pranto sempre a correr, expressa frequentemente muito serviço a fazer. Comentários contra ingratos, verbo amargoso e violento, são tristes revelações no anseio de isolamento. Discursos sem caridade, fraternidade sem portas, tribunas que não amparam, são sinais de fontes mortas. Fadiga de todo instante, chorosa, escurecediça, traduz sem contestação fragilidade e preguiça. Cabeça muito ilustrada sobre a vida em calmaria, é urna lavada em ouro, muito nobre, mas vazia.
Entusiasmo eloquente, sem atos de amor cristão, é fogo de palha seca em bolhas de água e sabão. Sublime conhecimento, distanciado do bem, é tesouro enferrujado que não ajuda ninguém. Banquetes da inteligência, sem Jesus suprindo a mesa, são brilhos de força bruta em pedras da natureza. Queridos irmãos, que essa passagem da pobre viúva permaneça em nossa tela mental. Que sempre consigamos lembrar do próximo, a fim de chegarmos mais rapidamente ao verdadeiro reino de paz e de prosperidade. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela companhia, paz e luz. Que assim seja.